Boa noite. Hoje é dia 9 de março de 2020 e eu estou começando mais uma live. Costumo vir toda semana aqui abordar um assunto. E como o mês da obesidade foi intitulado esse mês de março, pela primeira vez agora era no mês de outubro, agora virou para o mês de março, a partir do ano de 2020. Desse mês, eu estou tentando abordar assuntos nas lives relacionados ao excesso de peso. A live de hoje eu vou responder para vocês as seguintes perguntas nas minhas micro lives, nesses pequenos minutos que eu chamo vocês para estar comigo. Eu respondo perguntas que são feitas em consultório. Então, uma pergunta muito comum de consultório que o paciente faz é assim: doutora, eu sinto que o remédio que eu usei para emagrecer já não faz o mesmo efeito. Isso pode acontecer? Então, se você já fez uso de medicação para emagrecer e que ela fez efeito, ou se você ficou usando por muito tempo, foi notando que ela foi perdendo efeito, isso pode acontecer ou o problema é com você? Eu sou a doutora Lia Lima. Boa noite para você que já me conhece e acompanha as lives. E se você não me conhece, eu sou médica que atua na área do metabolismo, a área da endocrinologia, que é a área que cuida das glândulas produtoras de hormônio. Todo hormônio é aquela molécula que é produzida em um determinado órgão, produtor daquele hormônio, e age em outro lugar, ou em lugar próximo. Então, é mais ou menos isso. O corpo, ele conversa com todos os hormônios, e muitas vezes o hormônio ele atua em vários locais. Então, conhecer os hormônios é muito importante, e deixá-los funcionando normalmente é muito importante. A obesidade, ela tem um hormônio alterado. Até hoje a gente já identificou um hormônio alterado, deve ter vários outros. Um deles é a leptina, que é o hormônio que ele causa saciedade. Nas pessoas que têm excesso de peso, a leptina, que é um hormônio, ela atua lá no cérebro e ela orienta que a pessoa tem que parar de comer, que a pessoa está saciada. A pessoa que sofre de obesidade, em geral, ela tem a leptina aumentada. E aí parece que não faz muito sentido. Como é que a leptina está aumentada se a doutora está falando que a leptina é o hormônio da saciedade? É o hormônio da saciedade, mas o que a gente vê é que ela parece ter uma resistência, sofrer uma barreira. Ela não consegue passar informação direito para o sistema nervoso de que o paciente está saciado. Ou seja, apesar da leptina dele ser aumentada, a função da leptina não tem boa ação. Bom, então a primeira informação que eu tinha para dizer para vocês hoje é que o excesso de peso, a obesidade, ela é uma doença porque ela tem um hormônio alterado. Ela também é uma doença e nela nós já descobrimos vários genes relacionados ao excesso de peso. Genes que são códigos genéticos que são alterados, e essas pessoas com esse código genético alterado têm maior predisposição para ganhar peso. O que se sabe é que o excesso de peso, sim, tem a genética que contribui para isso, mas que o principal fator que faz a pessoa ganhar peso não são os genes. O principal fator que faz a pessoa ganhar peso é o estilo de vida que ela leva, que a gente fala, é o ambiente que ela vive. Então, existem pessoas que têm um gene com predisposição a ganhar peso, então ela tem alteração genética para isso, mas mesmo assim, se ela modifica o estilo de vida dela, ela pode, apesar de com dificuldade, manter o peso normal. Derek, boa noite. Mônica, boa noite. Isa, Maria, todas vocês que estão que estão aqui presentes na live. Obrigada pelo love, pelas curtidas de vocês. Bom, e se tiverem dúvidas, vocês vão escrevendo para mim. A live de hoje eu estou querendo responder para vocês a seguinte pergunta: é normal você fazer o uso de uma medicação emagrecedora e depois, com o tempo, ela perder o efeito? É comum as pessoas chegarem e dizer, doutora, aquela medicaçãozinha que eu tomava, aquela injeçãozinha, sabe? Ela já não faz o mesmo efeito, ela era tão boa no começo. Doutora, eu usei aquela medicação que deixava a gente agitado, adrenalizado, tirava a fome total. Hoje em dia ela não faz o mesmo efeito, isso é normal? Sim, isso não é normal, é esperado que aconteça. A gente tem vários genes, mais do que um gene alterado que pode causar obesidade. Imagine, se você usa uma medicação que ela atua em um determinado mecanismo, e esse mecanismo te faz perder peso, com o passar do tempo, é natural que o corpo ele fique
desenvolva outros mecanismos para poder ganhar aquele peso, porque o código genético fala que o paciente tem que ganhar peso. Então, o mais importante é o código genético que carrega com ele. E o que é mais importante do que o código genético, eu expliquei no começo da live para vocês, é o estilo de vida. Então, qual a mensagem de hoje? Os remédios perdem efeito com o passar dos anos. Então, se você hoje está fazendo uso de uma medicação para perder peso, não fique confiante de que essa medicação vai fazer efeito pro resto da vida. Então, primeira lição. Segunda lição de hoje. Obesidade é uma doença. Muitas vezes ela precisa de remédio. Acontece que esse remédio perde efeito. Então, qual a terceira lição e a conclusão disso tudo? Se é o ambiente, o estilo de vida que você leva, a coisa mais importante para te deixar com peso melhor, com peso saudável, o que você tem que fazer? Se o seu médico lhe indicou uma medicação, use a medicação. Mas use sabendo que uma hora ela vai perder efeito. Então, aproveite esse momento para mudar o estilo de vida, porque é o estilo de vida que você leva que vai te manter com peso menor. Então, a terceira lição de casa hoje é, se usar uma medicação para perder peso, não fique confiante que é ela a salvadora da pátria. Ela vai ajudar. Muitas vezes as pessoas precisam do empurrão realmente. Elas estão tentando, com dieta e exercício físico, não estão conseguindo. Precisa do uso da medicação. As medicações, elas são boas. Acontece que elas perdem efeito. Então, elas não são milagrosas. Qual é o grande milagre? O grande milagre é mudar o estilo de vida. E muitas vezes você precisa de profissionais para isso. Um médico para te fazer toda a organização vitamínica, de modular dos hormônios, observar as funções do corpo. Precisa do nutricionista para estar te orientando qual o melhor estilo alimentar que você precisa seguir durante esse período que você está fazendo uso de uma medicação e quando for tirar a medicação, como fazer. E também do educador físico. Toda essa turma junta, com certeza, faz com que você faça mudanças que sejam mudanças de sucesso, mudanças que sejam que você consegue manter ao longo do tempo. Então, eu espero que você tenha entendido as informações que eu queria trazer para você essa noite. Vocês sabem que as minhas lives são curtas. Então, se você faz uso de medicação, aproveite para contratar uma equipe forte para poder te fazer mudanças. Se sinta motivado para mudar, para conseguir colocar na sua rotina exercícios físicos, para que você consiga ter o hábito de não estar consumindo alimentos que são alimentos industrializados, refrigerantes, excesso de açúcar, conseguir diminuir o carboidrato e conseguir viver com esse estilo alimentar. E o uso das medicações, elas não são tão ruins, contanto que você esteja pronto, sabendo aonde você está colocando o seu pezinho, tá bom? E não vai achando que remédio é milagroso. Bom, gente, eu terminei a live de hoje, porque eu não gosto de demorar muito nas lives, de segurar vocês aqui muito tempo. Eu deixei a informação super legal para vocês. Nós estamos no mês de conscientização da obesidade, que a obesidade é uma doença, que ela precisa de tratamento, ela precisa ser tratada com seriedade. As medicações precisam ser bem indicadas para o paciente que realmente está precisando e para o paciente que realmente está pronto, que quer mudar, que às vezes está só precisando de um empurrãozinho, ou se ele tem um excesso de peso muito, muito elevado e precisa de medicação, porque realmente muito peso para perder com dieta e exercício físico, às vezes é mais difícil, não é impossível. Bom, turma, quem tiver dúvidas, vocês podem estar me mandando no inbox, eu mando para vocês, eu respondo para vocês. Não deixa de compartilhar também essa dúvida sua, pode ser a dúvida de outra pessoa. Eunice, boa noite, estou te esperando, viu? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.